Nessa série de vídeos oferecida pela Design Líquido, nós vamos explicar como a gente implementa uma linguagem de programação interpretada 100% em português, utilizando as bases que nós já temos implementadas em Delégua. Então a nossa ideia é achar dialetos de Portugal pela internet e tentar implementar aqui. Para esse exemplo, a gente vai estar utilizando o dialeto do Portugal do Instituto Politécnico de Tomar, feito pelo professor Antônio Manso e mais alunos, colaboradores, enfim. Essa versão de Portugal IDE, a versão 2.3, que está no site deles, esse site é um pouquinho difícil de acessar e às vezes ele cai, mas eu consegui baixar esse jar aqui e eu posso mostrar para vocês. Então a tecnologia do Portugal é em Java, dá para ver o ícone do cafezinho ali, e nós temos dois, digamos assim, recursos, né? Um editor de texto e o editor de fluxogramas. Para essa demonstração, nós não vamos utilizar o editor de fluxogramas, até porque Delégua nem suporta um editor de fluxogramas. Nós vamos usar só o editor de texto. Então abrimos o editor aqui. O editor tem algumas informações no rodapé, como por exemplo, dados do Portugal IDEA 2.0, feito em 2006 pelo professor Antônio Manso, mais os colaboradores do professor Antônio, como Paulo Santos e Eduardo Gomes. Enfim, vamos na ajuda da linguagem e pegar um exemplo mínimo para a gente fazer. Eu acho que esse aqui é um bom começo. Eu copio o código e colo em cima. Vamos tirar a parte de algoritmo e fazer um Olá Mundo. Então coloco o algoritmo para a linha de baixo, apago o algoritmo, vou colocar uma instrução aqui que é escrever, abre aspas, Olá Mundo. Eu tento executar, vai aparecer Olá Mundo no ecrã. Ok, só que um dos experimentos que eu gosto de fazer é, por exemplo, colocar o código inteiro na mesma linha e ver como é que o interpretador reage. Nesse caso aqui, se eu rodar desse jeito, repare que ele dá erro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse interpretador é sensível a quebras de linha. Quer dizer que se eu não quebrar a linha entre início e escrever e eu não quebrar a linha entre Olá, Mundo e Fim, eu vou ter erros. Então o que eu faço? Eu volto a escrever para a linha de baixo e coloco o fim na linha de baixo também. E agora eu vou fazer outro experimento, que é colocar escrever e Olá, Mundo em linhas diferentes, que também não funciona. Então quer dizer o quê? Escrever espera como próxima token na mesma linha Olá, Mundo. E repare que se eu colocar ou se eu colocar 1000 espaços entre escrever Olá Mundo, não faz diferença. O código vai rodar. Tendo um espaço já basta para que haja divisão entre tokens ou símbolos, né, como a gente chama em Delégua. Isso deve funcionar. Os espaços à frente da linha também não importam. Se tem 0 espaço, se tem 4 espaços, se tem 2 espaços, não importa para o interpretador. Então, nesse caso aqui, esse é o exemplo que a gente vai executar. E a gente vai estar implementando essas tokens, né? Início, escrever e o fim. E o Olá Mundo, ele é um identificador. Isso vai ficar bem claro daqui a pouco. Agora, dentro do Visual Studio Code, eu tenho o projeto Delégua aberto. Se você quer clonar o repositório na sua máquina, o repositório fica em http://github.com/designliquido/delégua. Lembrando que o núcleo da linguagem não tem um modo de execução, por exemplo, no Node. Para executar código dentro dele, a gente tem que usar testes unitários que são escritos no Jest, que é uma tecnologia bem popular de JavaScript e TypeScript aí para testar o código. Então, vamos começar o nosso analisador léxico ou lexador. Para quem já fez faculdade na disciplina de compiladores, é um clássico você ter um analisador léxico. Eu acredito que seja uma das primeiras aulas, inclusive. Todo mundo aprende a escrever um. A gente pega um arquivo, separa ele em vários símbolos ou tokens, e o resultado disso vai para a próxima etapa, que seria a avaliação sintática. Para esse vídeo, a gente vai escrever só o lexador. Então, eu expando aqui fontes, e dentro de fontes eu tenho um diretório lexador. Nesse diretório lexador eu expando de novo, e eu tenho aqui dentro dialetos. Se a gente abrir, tem vários dialetos já implementados, né? Tem Bio, Égua Clássico, Égua P, Guarani, Portugal Studio e Visual G. A gente clica aqui, botão direito, novo arquivo, e eu vou chamar de
Lexador, Portugal, IPT. Por quê? Porque é a versão do Instituto Politécnico do Tomar. Uma das coisas que eu faço é tomar como base um lexador que já existe. Então, por exemplo, eu abro aqui o lexador de água P e eu ponho os dois lado a lado. Então agora eu posso me basear no que tem água P aqui e escrever nesse lado aqui. Então, como é que começa um lexador? Bom, declaração de classe, né? Então, export class lexador Portugal IPT implementa lexador interface, que está aqui fácil. E aqui o código já me dá uma dica, né? Ele marca o nome da classe em vermelho e pede uma correção rápida. Então a correção rápida normalmente é o quê? É implementar a interface, lexador interface. Quando eu faço isso, ele me dá uma série de coisas que eu devo implementar aqui no meu dialeto. Símbolos, código, início símbolo, atual e linha. Isso vai ficar claro já já. Primeira coisa, eu vou traduzir essa mensagem aqui. Então, Visual Studio Code no Windows Ctrl H. Método não implementado. Que a gente vai implementar já já. Salvo aqui. O primeiro método que a gente vai implementar se chama mapear, que é esse método aqui. Então, eu pego o meu dialeto aqui do lado e eu posso copiar e colar algumas coisas. Então, esse hrtime aqui é para medir performance. Por enquanto, eu vou fazer um dialeto sem medição de performance, mas eu posso voltar nisso antes. Então, eu vou copiar o que tem aqui. Pragmas eu também não vou usar, isso é mais adiante, eu vou explicar no outro vídeo por quê. Eu vou usar símbolos e eu vou usar erros. E aqui ele me pede um retorno lexador, então eu vou copiar o retorno. E agora eu tenho que mapear esses aqui, né? Erros não existe e pragmas não existe. Pragma eu não vou retornar aqui, não. Pragma pode ser nulo. E erros eu tenho que declarar lá em cima. Então, Ctrl clique para ir direto onde eu quero. Tem que importar erro lexador aqui, né? Correção rápida. Adicionar importação do erro lexador. O que mais que eu preciso ter? Eu preciso ter as chamadas, né? Então, uma outra coisa importante aqui é o seguinte. É identificar comentários. Como é que eu coloco um comentário? Se a linguagem suporta comentário multilinha ou não. Que isso decide o tipo do lexador que a gente vai estar usando. Então, eu venho aqui e eu vou na ajuda da linguagem. Eu vou ver se eu consigo achar aqui como é que eu faço comentário. Vamos lá. Operador aritmético, lógico. Ele não me dá comentário aqui. Comentário acho que é barra dupla. Vamos ver se tem comentário multilinha. Normalmente é barra asterisco, né? Teste. Teste 2. E fecho. Escreva outra coisa. Será que isso aqui funciona? Vamos ver. Não, não funciona. Não é escrever, é escrever, perdão. Escrever outra coisa. Tá, funciona então, né? Então, ela suporta comentário multilinha. Então, significa que a gente tem que usar um dialeto que já tenha comentário multilinha implementado, porque faz toda a diferença. Nesse caso de égua P aqui, uma forma de descobrir se um dialeto trabalha com comentário multilinha é olhando a forma com que o código é indexado. Então, nesse caso aqui,
tem this código, this linha, e ele pega uma substring. Então, esse EguAP trabalha com comentário multilinha. Então, a gente pode usar tudo que está aqui para esse lado daqui. Então, eu volto aqui e eu continuo. Então, eu vou usar início símbolo, eu vou usar atual, eu vou usar linha, né? Eu vou fazer a inicialização do código. Esse hash arquivo aqui, eu vou explicar no outro vídeo para que ele funciona. Eu só vou deixar ele prontinho aqui, porque aí eu não preciso fazer uma recapitulação de vídeo só para isso. Então eu tenho símbolos, erros, início símbolo, this atual, this linha, this código e hash arquivo. O que mais que eu preciso aqui? Vamos lá no final. Eu não preciso de analisar a indentação, porque não é sensível à indentação. EguAP é sensível à indentação. Então, eu pego esse while aqui e trago aqui. While não é final do código, início símbolo, atual, analisar token. E o que faz é final do código? É final do código. Está implementado aqui? Não. Não está implementado aqui. A gente tem que implementar. Como é que a gente detecta o final do código? Em EguAP, a gente detecta o código usando esta lógica aqui. Que eu vou quebrar ela para vocês aqui. E aí, conforme eu for implementando, as variáveis vão ficando claras, né? O que elas significam e tal. Então, eu vou quebrar a linha aqui para ficar um pouco mais claro. Tá meio pequeno esse aqui, né? Eu vou dar uma esticada aqui. Bom, o que faz é final do código, então? Se this linha é maior do que this código length menos 1, ou seja, a largura de todo o código, retorna true. É o final do código. Se não, retorna linha igual a largura do código menos 1 e código largura menos 1, largura menor que atual. Então, o que quer dizer? A linha é a linha atual. E atual, desatual é o caractere atual. Então, imagina o código aqui, né? A gente está, por exemplo, aqui, linha 33. Então, deslinha é linha 33 e desatual, que é a coluna, que é 1, aqui, né? Vai estar ali como 0, na verdade, porque o código ele é indexado por 0, mas aqui a gente escreve 1, é a primeira coluna, né? E conforme eu for avançando na leitura de caractere atual, ele vai incrementando. Então é isso que esse código faz, né? Se a linha passou do número de linhas, retorna que é o fim do código. Se não, vai verificar se a gente está na última linha, que é isso aqui, e se a largura do código é igual ao desatual. A largura da linha atual, melhor dizendo. E ele fala se está no final do código ou não. Então, agora a gente tem que implementar analisar token. O que é analisar token? Analisar token lê caractere, e dependendo do caractere que é, ele depreende um símbolo, um identificador, enfim. Então vamos lá no analisar token do EguAP. O analisar token do EguAP, ele começa assim, né? Pega um caractere, símbolo atual, e aí ele faz um switch. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou copiar esse caractere aqui. A linha, né? Símbolo atual. Ah, Leonel, tem que implementar símbolo atual também. Sim, nós vamos implementar símbolo atual. Mas antes, a gente vai implementar só um switch com uma cláusula default. Switch caractere. Agora a gente põe uma cláusula default aqui. E a gente vai copiar a cláusula default do EguAP. Então a gente tem que implementar dígito,
é alfabeto, analisar número, identificar palavra-chave e símbolo atual. Vamos começar pelo primeiro, símbolo atual, que é o mais fácil. A gente volta lá para o começo, Ctrl-clique, vou para o símbolo atual. E o símbolo atual fala assim, se é final da linha, retorna /0. Se a linha é maior do que a largura do código, ou seja, se é o final do código, também retorna /0. Se não, retorna discódigo, indexado por dislinha, caractere no atual. Bem fácil, né? A gente está na linha 1, coluna 1, vai retornar o primeiro caractere. Então, copio isso aqui. E trago aqui. Daí ele está me pedindo para eu implementar um final da linha. Eu simplesmente copio e vou colocar antes aqui. Eu vou definir esse método como privado. O que mais? Bom, já implementei símbolo atual. Eu vou implementar agora dígito. Então, voltamos lá. Dígito. O que é dígito? Se o caractere é maior ou igual a 0 e se é menor ou igual a 9. Só que o 9 ASCII, né? Então, clico lá. Implemento dígito. Então, vamos olhar a lógica aqui. Se o caractere atual começa por um dígito, eu analiso que é um número. Você nunca viu linguagem de programação com variável começada por número. Isso tem um motivo que está aqui, né? Então eu vou implementar agora o analisar número. Como é que a gente analisa um número lexicamente? Eu vou copiar esse código aqui, vou colar lá e vou explicar ele, né? Vamos lá. Não esticada aqui. Não enter aqui. Linha primeiro dígito. Linha. Enquanto o próximo símbolo é dígito também, a gente vai avançando. Só que não pode mudar a linha, né? Porque se você tem assim, por exemplo, variável tal igual 999, daí você tem uma quebra de linha e daí a próxima linha começa com 999, não é um número só. Você tem o número 999 na primeira linha e na próxima linha você tem outro número 999. Porque sei lá o que acontece, aparece o número 999 ali. Como a gente não faz avaliação sintática aqui, não importa o jeito que o código é escrito, né? Você vai estourar erro na próxima camada. Não aqui. Aqui a gente só lê símbolo. Então nesse caso aqui é só a lógica para descobrir o que é um número. Então, lendo o nosso número, né? Por exemplo, 999, eu vou ler, o while vai executar aqui umas 3 vezes. E aí o que eu faço? Quando não é mais dígito, eu vou verificar se o próximo caractere é um ponto. Por quê? Porque pode ser decimal. Se o símbolo atual é ponto e o próximo símbolo é um dígito, significa que a gente tem notação decimal ali. Então eu avanço e continuo rodando mais um while para pegar a parte decimal. Aí eu faço o quê? Declaro o número completo. Eu vejo se a linha do primeiro dígito é menor do que a linha, porque às vezes quando ele está fazendo essa comparação aqui, ele passa para a próxima linha. O avançar ele é meio gulosão, assim, então ele passa para a próxima linha. Eu não implementei o avançar ainda, mas a gente já vai ver isso daqui a pouco. Então, se a linha do primeiro dígito é menor do que a linha, para de ler, a gente declara a linha número, né, linha primeiro dígito, e faz uma substring só do final. A gente pega só o que está no final da linha como número. Se não, a gente pega o início do símbolo e vai até o atual. Tá, mas onde que ele anota o início do símbolo? Vamos lá no mapear de novo. Então o que a gente faz no while? Mais uma vez, a gente anota o início símbolo com o atual e aí analisar token. O que é mais ou menos isso que a gente está fazendo? Vamos voltar lá no Portugal. Por exemplo, eu estou lendo início aqui, né? Então, o meu início símbolo é aqui a posição do cursor.
Quando eu li a letra I, a minha posição do cursor ela foi para frente. Só que quem atualizou? O atual. O início símbolo continua lá. O início símbolo é o início dessa seleção aqui. Aí eu achei a letra N, o atual vai mais um. Aí eu achei a letra I, o atual vai mais um. Ele vai indo até ele achar o quê? Espaço. Achou espaço, corta. Então ele tem o quê? O início símbolo está aqui no primeiro caractere, o atual está aqui pelo sexto caractere. Início é o que eu quero detectar aqui, né, como símbolo. E no caso do número, digamos que eu tenho aqui, sei lá, o 999 que eu estava falando. Então ele define o início símbolo aqui, lê o primeiro caractere, é 9, é número. Ele vai tentar ler como número. Né? Leu o segundo, leu o terceiro, chegou no espaço. O início símbolo está aqui na coluna 1 e o atual está aqui na coluna 3. Então, ele serve para fazer dentro do lexador essa noção de seleção aqui que a gente tem. Ok? Então é isso que o início símbolo faz. E daí o que acontece? Lógico, quando passa o while, né? Volta para o começo do while, diz início símbolo vai receber o símbolo atual, que é de onde ele parou. E aí continua, e o lexador ele faz isso, né? Ele tem esse comportamento aqui. Seleciona, adiciona o símbolo. Seleciona, adiciona o símbolo. Seleciona, adiciona o símbolo. Seleciona, adiciona o símbolo. E assim por diante. Mas tem coisa para terminar aqui. O que mais? Ele me pede símbolo, que é uma importação. E ele me pede esses tipos de símbolos aqui, ó. Tipo de símbolo toda linguagem tem. E eles ficam onde? Eles ficam fora do lexador. Por quê? Porque o tipo de símbolo ele é compartilhado por outras estruturas da linguagem de programação. Então ele tem um diretório próprio aqui. E ele tem esse tipo de símbolo comum, que eu acho que é um bom começo pra gente. Por que comum? Porque a gente tem um lexador base e a gente tem um avaliador sintático base. Nós estamos usando eles? Não. Não para esse exemplo, mas nós podemos usar. A título de exemplo, a gente vai usar isso em outros vídeos. Mas por agora isso aqui tá bom. Então o que eu faço aqui? Eu seleciono. Crio um novo arquivo, botão direito. Eu vou fazer Portugal ipt.ts. Colo lá. Quais símbolos eu tenho aqui de cara? Adição, diferente, divisão, divisão inteira e exponenciação, identificador, igual, maior, maior, igual, menor, menor, igual, módulo, multiplicação, negação ou parêntese, direito, subtração e vírgula. Acho que é um bom começo, né? Acho que quase todas as linguagens de programação têm a maioria disso aqui. Divisão inteira às vezes não tem, o resto eu acho que tem. Então agora que eu tenho o tipo de símbolo, eu vou importar o default. Import tipos de símbolos from tipos de símbolos Portugal ipt. Mas tem erro ainda, né? Porque eu não tenho número. Bom, agora eu posso declarar o número. O tipo de símbolo número é chave número, identificação número. Volto lá, ele reconhece número. Ok, então isso é para analisar número. Aí nós temos esse aqui e nós temos esse aqui implementados. O próximo que a gente tem que implementar é o alfabeto. Trago de volta. Clico no alfabeto. Basicamente a gente vai reconhecer aqui caracteres da língua portuguesa, né? Então, nós temos as acentuações da língua portuguesa. O underscore aqui ele é considerado para fins de variável, nome de variável, identificador, né? A gente quer declarar um identificador, sei lá, minha underscore variável. Então é para isso que ele serve aqui. Mas ele não faz parte do alfabeto, não. Ele é só uma facilidade aqui para a gente conseguir identificar variáveis. Então a gente tem as acentuações.
Para fins muito práticos, o underscore é considerado uma acentuação. E a gente retorna aqui se o caractere ele é maior ou igual a A e menor ou igual a Z minúsculo. Ou se o caractere é maior ou igual a A ou menor ou igual a Z maiúsculo. Ou se é algum caractere acentuado. Já dou uma dica aqui que a gente suporta variáveis acentuadas, portanto, quando é dessa forma. Então, eu vou copiar esse alfabeto e vou colocar aqui. Qual que é o próximo que a gente tem que implementar? Identificar palavra-chave. Então, vamos até o final. Eu vou copiar esse aqui e vou explicar o algoritmo. Esse aqui volta para cá. Esse aqui dá para ir um pouquinho mais. Então vamos lá. Identificar palavra-chave. A gente mais uma vez marca a linha do primeiro caractere. Se o símbolo é alfabeto ou dígito, a gente não implementou esse ainda, mas ele é bem fácil. Você só chama alfabeto e você chama dígito. Então, enquanto isso aqui é alfabeto ou dígito, e nós estamos lendo na mesma linha, a gente vai avançando. É a mesma coisa do número, mas dessa vez tem caractere de texto também. Tanto que essa lógica aqui ela é muito semelhante, né? A lógica que a gente viu lá do análise número. E depois tem o quê? A gente tenta pegar o tipo do símbolo. Só que o tipo do símbolo ele pode ser uma palavra reservada. Quando o tipo de símbolo é uma palavra reservada, o símbolo vai ser com o tipo da palavra reservada. Senão, ele vai ser um identificador, que normalmente é uma variável, enfim. E a palavra reservada a gente define onde? Aqui no diretório Lexador Dialetos, palavras reservadas. Nós vamos abrir um novo arquivo. Portugal ipt.ts. Tem uma diferença fundamental entre o arquivo de tipo de símbolo e o arquivo de palavra reservada. E a gente vai colocar eles lado a lado para eu explicar essa parte agora. O tipo de símbolo, ele tem mais a ver com a função daquele símbolo na linguagem. Enquanto que a palavra reservada, ela tem mais a ver com coisas do léxico mesmo. Então, por exemplo, eu posso ter aqui escreva, mas eu não tenho. Vamos começar com export default. Abra aqui. Então, escreva é uma palavra reservada de Portugal IPT. Fim também é uma palavra reservada. É fim, é isso? É fim. Fim também é uma palavra reservada de Portugal IPT. E início também é uma palavra reservada de Portugal IPT. Para esses, eu preciso ter um tipo de símbolo para cada um. Então, início escreva enfim, letra F. E aqui eu vou importar ponto, 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 ponto. Opa. Tipos de símbolos. Portugal IPT.
E para cada símbolo que eu tenho, para cada tipo de símbolo, eu tenho uma palavra reservada para este exemplo. Então, escreva tipos de símbolos, ponto, escreva. Fim. Tipos de símbolos, ponto, fim. Início. Tipos de símbolos, ponto, início. Vamos pegar um exemplo mais interessante agora. Parêntese direito é uma palavra reservada? Não. É só um símbolo, né? Sabe o parêntese direito. O parêntese esquerdo, a mesma coisa. Vamos colocar o parêntese esquerdo aqui. Então, nem todo tipo de símbolo é uma palavra reservada. Por exemplo, ponto, que não está aqui, não tem uma palavra reservada para ponto. Ponto, é um caractere só, né? E daí a gente tem o símbolo de igual, que também não é uma palavra reservada, é um símbolo. Ele tem um sinalzinho só, mas a gente sabe que ele é igual, né? E tem outros que também não são palavras reservadas aqui. Maior, maior igual, menor, menor igual. Até pode ser que algumas pessoas considerem como sendo uma palavra reservada, mas não é o que a gente define aqui. A gente não... Quando são esses símbolos individuais, ou quando é um símbolo que tem 2 caracteres, 3 caracteres, a gente não configura como palavra reservada. Então essa é a diferença fundamental. Nem todo tipo de símbolo é uma palavra reservada, mas toda palavra reservada é um tipo de símbolo, necessariamente. Então eu vou salvar tudo e eu volto para o meu... Eu posso fechar o comum aqui. Eu volto para o meu lexador e eu vou dar uma esticada aqui. E agora a gente sabe o que é uma palavra reservada. Eu vou declarar aqui import palavras reservadas from alexador ponto barra palavras reservadas Portugal IPT. Vamos ver o que mais que faltou a gente implementar. Faltou a gente implementar é alfabeto ou dígito. A gente volta aqui. Eu vou lá no alfabeto ou dígito. É bem simples, né? Só retorna se é dígito ou se é alfabeto, a gente só põe junto por uma questão de conveniência que fica mais fácil de ler. Mas nem precisaria, na verdade. É alfabeto ou dígito. Tem mais coisa para fazer. Esse avançar aqui, a gente usa ele em outros métodos. O que é o avançar? O avançar é simplesmente um incremento de atual. Só que quando a linha termina, você precisa incrementar a linha também. Então, eu vou copiar o avançar. Esse deslogic em linha iniciada é uma coisa que não foi para frente. Então eu vou só tirar. E agora eu tenho que implementar mais 2 métodos, né? Um chamado é a última linha e o outro chamado analisar a indentação. Mas analisar a indentação eu não preciso aqui porque, como eu falei, Portugal IPT não é sensível à indentação, então a gente pode simplesmente tirar. E eu vou implementar a última linha, que simplesmente confere se a última linha é igual à largura do código, né? Então, eu posso copiar o método inteiro e declará-lo como privado aqui em cima. Tá aí. Falta mais alguma coisa? Sim. Falta adicionar símbolo? Acredito eu. Será que esse aqui tem dependência? Bom, vamos no nosso exemplo. O nosso exemplo, eu vou dar uma limpada aqui para ficar com cara de exemplo de novo. A gente tem que implementar o quê? Início, escrever, olá mundo e fim. Agora a gente tem que implementar uma forma de reconhecer o texto.
Como é que eu reconheço o texto? Bom, eu tenho que achar ou uma aspa simples ou uma aspa dupla. Só que, será que Portugal IPT aceita a aspa simples? Vamos fazer o teste agora. Não. Tem que ser aspa dupla. Então, a gente vai implementar para este exemplo só a aspa dupla. Então, vamos achar a aspa dupla aqui. Tá aqui a aspa dupla. A gente vai lá no nosso switch. E agora sim a gente precisa implementar, analisar texto. Que normalmente pede um delimitador. Mas nesse caso aqui a gente não vai usar isso, né? Então a gente copia analisar texto. E vocês vão começar a reparar que o padrão é mais ou menos o mesmo. Aqui a gente tem que declarar um tipo de símbolo chamado texto. Tipo de símbolo, texto. O símbolo anterior foi implementado? Não, não foi implementado. Vamos implementar agora. Bem fácil, né? Diz código linha, char et, diz atual -1. Tá lá, tá implementado. E, bom, o próximo símbolo é a mesma coisa, né? Você pode fazer assim. Só que esse método aqui, ele não confere se a linha já acabou, se é o fim do código, enfim, ele é mais perigoso, digamos assim. Então a gente vai usar esse aqui que confere se a linha finalizou, né? Vou quebrar esse aqui para baixo. Por que eu retorno /0 aqui? Porque o /0 não faz nada, né? Já vamos copiar essa lógica que nós vamos precisar dela. Tem um case aqui que tem todos, que é esse aqui. Que são os casos em que a gente não considera. Dá até para simplificar isso aqui. Não precisa ter 2 avançar e 2 break, faz num só mesmo. Faz assim, ó. Mas tem ponto e vírgula no Portugal IPT, vamos ver. Ponto e vírgula. Ele aceita opcionalmente. Não dá erro. Se eu pôr 10 ponto e vírgula, não, ele dá erro. Mais um só ele vai. Então, consideramos aqui o ponto e vírgula como um caractere ignorado. Aí nós temos os caracteres ignorados, nós temos a aspa dupla, que é texto. Então vamos verificar se implementamos tudo. É dígito, está implementado. Analisar número, está implementado. É alfabeto, implementado. Identificar palavra-chave, está implementado. Avançar, está implementado. Analisar texto, está implementado. Então eu acredito que a gente tem tudo aqui que a gente precisa para escrever o nosso teste unitário e ver se esse lexador está funcionando. Eu posso fechar o lexador de égua P agora, porque eu não vou precisar mais dele. Então, como boa prática, o que eu faço aqui é escrever uma mensagem do meu progresso, né? Esboço. Deixa eu mudar o branch aqui. Portugal IPT. Esboço de lexador para o Portugal
IPT. Eu faço isso que é meio como delimitar a etapa ganha, né? Chegamos até aqui. Daí se eu precisar reverter, eu simplesmente desfaço o commit que dá para fazer. Bom, agora vamos escrever o teste disso. Teste unitário. Abro testes. E cada diretório aqui é um dialeto, então eu vou criar um diretório chamado Portugal IPT. E eu vou criar um novo arquivo chamado lexador.test, com T mudo, ts. Agora é gest, né? Então se você sabe gest, você sabe escrever o que tem aqui. Eu, como sou muito preguiçoso, eu vou copiar uma série de coisas que estão aqui. Então, copiar isso aqui. Coloco um monte de esse fechador aqui. Tem que trocar o tipo de símbolo, né? Então, o tipo de símbolo aqui vai ser Portugal, fonte, tipo de símbolos. Ele não me deixa colocar, é isso? É porque tá no outro diretório, né? Então é ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra. Fontes, tipos de símbolos, Portugal, IPT. E o lexador, ponto, ponto, lexador, barra, dialetos, barra, lexador, Portugal, IPT. Coloco o lexador Portugal IPT aqui, coloco aqui. E aí, esse esboço que eu peguei tem um cenário de sucesso com o código vazio. Mas eu não sei se esse aqui roda o código vazio. Vamos ver. Não acontece nada. Então. Mas isso aqui é código vazio também, né? Eu acho que esse aqui é o nosso código vazio. Então, mas ele gera símbolos, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar este teste aqui. E aqui eu vou dizer código apenas com início e fim. Início, fim. Isso aqui eu acredito que ele vai ter 2 símbolos. Tá, e daí como é que eu testo isso aqui? Eu chamo um terminal. E aqui eu vou fazer... Vamos pegar o copiar o caminho relativo. Yarn, testes unitários. Colo lá. Por quê? Porque ele só executa esse arquivo aqui, que é o que eu quero, né? E ele disse que não achou nenhum teste. Vou dar uma melhorada aqui. Portugal IPT. Eu vou deixar mais fácil. A barra acho que tem que ser invertida assim, ó. Porque o Jest ele é implementado em cima de Linux. Agora ele achou, ó. Bom, nossos 2 testes passaram. O código vazio e o código apenas com início e fim. Eu não diria que o código vazio está completamente certo, mas isso aqui não deu erro também, né? Ele... só disse que verificou o algoritmo, mas não fez nada, né? Então... Mas esse aqui a gente sabe que funciona, que ele só imprime preto. Qual que é o nosso próximo teste? Fazer um Olá Mundo, né? Então eu vou aproveitar esse aqui.
Tá, Leonel, mas você copiou e colou um monte de código aí e eu não entendi nada. Como é que isso tudo funciona? Bom, então agora a gente vai fazer uma depuração, creio eu que é muito mais interessante escrever, né? Olá, mundo. Que na depuração a gente vê todos os elementos funcionando e tal. Como é que depura código aqui? Bom, a gente faz o seguinte. Vamos vir no quarto ícone, executar e depurar. Clica aqui no Launch JSON e nós vamos achar uma configuração chamada testes unitários. Que está aqui. Clico de novo para posicionar. E eu vou trocar esse Portugal Studio aqui por Portugal IPT. É só isso? É só isso. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um ponto de parada aqui e nós vamos depurar esse código. Então, posso matar esse PowerShell aqui. Começa a executar. Começou a rodar o teste, parou no ponto de parada. Vou apertar o quê? F11. Porque F11 ele pula dentro do código. Apertei F11. Estou dentro do meu mapear. Vamos ver o que aconteceu aqui. Eu estou passando como primeiro parâmetro código, o código, né? O que tem o nosso código? Início, escrever olá mundo e fim. E o hash arquivo eu não passo nada, eu passo um -1 só, porque a gente não está usando o hash arquivo, que nem eu falei, nós não vamos usar até implementar pelo menos um depurador. Certo? Então, a gente tem a lista de símbolos, que é o que a gente vai retornar, e a gente tem a lista de erros quando houverem. Nesse caso aqui não vai ter erros, porque o código é extremamente simples. Mas a gente declara os dois como vazio. Início símbolo 0, atual 0, lembrando que atual é a coluna, e linha 0 também. E a gente faz uma cópia do parâmetro código para desse código. Por quê? Porque se esse aqui estiver indefinido, como às vezes acontece, né, quando a gente está escrevendo, por exemplo, uma ferramenta online e tal, que tudo pode acontecer, né? Pode vir um undefined aqui, pode vir um null. Então a gente verifica se o código é verdadeirável, é uma palavra que eu inventei agora. E se não for, a gente passa um array vazio, que pelo menos o negócio não explode enquanto a gente está tentando executar. E agora começa o quê? Começa a nossa lógica de fato. Enquanto não é final do código, então a gente vai definir o início símbolo como atual, que é 0, e a gente vai analisar o token. Qual que é o primeiro token que a gente tem? É início. Então o switch ele vai direto para o default aqui. Ó. Ele vai ver se é número, não é. E ele vai ver se é alfabeto. Alfabeto é. Então, se eu clicar no F11 aqui, ele vai retornar aqui alfabeto. Como é que você pulou esse espaço, Leonel? F10. E se eu apertar F11 aqui de novo, ele vai entrar, identificar a palavra-chave. E para cada instrução eu vou apertando F10 para ele executando linha a linha. Então, linha primeiro caractere. Alfabeto ao dígito, esse aqui vai executar 6 vezes. 5 ou 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Executou 6 vezes. Bom, o que isso aqui fez? Lembra o efeito que eu falei do marcar o início? Ele fez isso aqui, ó. Mas ele não tirou o símbolo ainda. Ele não anotou nada. Ele só fez o quê? Incrementou o atual, né? Na verdade, não. Esse aqui não está usando atual. Ele tá usando o que tem no final da linha. Então, o início símbolo que é 0, mais o length da linha palavra-chave, que é 6. E eu tenho aqui o quê? Texto, palavra-chave, início. Por que isso acontece? Isso é uma coisa que eu esqueci de explicar enquanto estava copiando e colando o código. O JavaScript ele tem uma coisa muito bizarra no substring,
que se o índice que você passa depois é menor que o índice que está na frente, ele faz uma coisa muito louca, assim. Ele não traz a string do que precisa trazer. Então, por isso que a gente faz esse tratamento aqui. De fazer uma substring, na verdade, usando a largura da linha inteira, que é o do determinado caractere, o início símbolo, até o final da linha. Agora, quando não tem esse problema de pulo de linha aqui, porque agora a gente está na linha 1, que na verdade é a linha 2. Se a gente não faz esse tratamento, o substring do JavaScript não funciona direito. Então é por isso que esse código está aqui. Então, considerando isso, agora que eu tenho o texto da palavra-chave início, eu posso verificar se o texto da palavra-chave está na lista de palavras reservadas. E está, né? Porque a gente colocou lá. Então eu vou empurrar para a listagem de símbolos um símbolo do tipo início, cujo texto palavra-chave é início. O que é o terceiro parâmetro? O terceiro parâmetro é o literal. Palavras reservadas não tem literal. A gente usa literal quando é um texto ou quando é um número. Esse tem literal. Linha primeiro caractere mais 1. Por quê? Porque a linha começa em 0, né? E por fim o hash arquivo que a gente não usa, que é -1. Então isso eu li o símbolo de início. Próximo, o que eu vou ler? Eu vou ler a palavra escrever, né? Então, um pouco mais rápido aqui. Eu vou direto identificar a palavra-chave, vou colocar um ponto de parada aqui e vou apertar F5. Escrever 3, 4, 5, 6, 7. Na verdade, 8, né? Escrever 8. Nesse caso aqui, eu não tive um pulo de linha. Eu estou na mesma linha ainda, então o meu substring vai funcionar normal. Início símbolo 0 e o atual 8. Que é fazer esse efeito aqui, ó. Selecionei escrever, né? Então, texto palavra-chave vai virar escrever. Escrever é palavra reservada? É. Então, texto palavra-chave escrever e o tipo identificador. Quando isso acontece, isso é erro. Então a gente para a execução e vê se a palavra reservada está correta. É isso aqui, ó. Eu copiei escreva, mas não é escreva, é escrever. E aí eu volto lá nas minhas palavras reservadas, que ficam dentro do lexador. E mudo para escrever. Então a gente vai testar de novo. Então eu já começo a identificar a palavra-chave aqui. Então a gente vai achar início. Vou colocar outro ponto de parada aqui e vou até aqui. Texto palavra-chave início. Próximo. Texto palavra-chave fim. Que deve ser esse teste aqui, né? Aí agora eu vou para o outro teste. Esse aqui não é código apenas com início e fim. Esse aqui é um olá mundo. Depois eu vou trocar aqui. Então, início. Escrever. E o próximo que eu vou fazer ele é texto. Então ele vai vir aqui, ó. Caractere. Ah, não, ele achou um espaço, ele vai avançar. Aí passou. Eu entro de novo com F11. Agora sim. Ele achou aspa dupla, analisar texto. Aqui é muito parecido com o que a gente tinha feito no palavra-chave, só que tem um detalhe muito interessante aqui que se resolve por design, né? Se você pula a linha, você já pode dar uma mensagem de léxico dizendo que o texto não foi finalizado. Aqui, na verdade, ele está lendo Olá Mundo, né?
texto completo, olá mundo. O que ele vai colocar agora? Ele vai colocar texto, olá mundo, texto completo, linha primeiro caractere, hash arquivo, tal, colocou. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai fazer fim, né? Então eu aperto F10 para ele ir direto para o meu fim. A gente não perder tempo aqui. Adicionou o fim. E vai retornar. Símbolos, eu tenho 4. Início, escrever, texto e fim. E aparentemente meu teste vai falhar, porque eu coloquei o expect do teste como 2. Então ele vai falhar. Falhou. Então agora eu faço as devidas correções. E agora eu vou fazer um sucesso olá mundo, né? Olá mundo. E dessa vez a largura vai ser 4. Eu espero 4 símbolos. Então o resultado tem que estar definido e eu tenho que ter 4 símbolos. Então, posso tirar esse ponto de parada daqui, porque ele não me interessa mais. Aqui eu vou identificar as palavras-chave, né? Então, eu não preciso desse aqui mais. Então, início, F5. Fim, F5. Início, F5. Escrever, F5. Fim. E os meus símbolos tem que ter largura 4. Então, esse teste vai passar. Então, isso é o básico de se fazer um lexador. Tá, mas e as outras instruções? As outras instruções a gente vai fazer nos próximos vídeos, mas o que era mais importante para esse vídeo é isso. A gente escreveu um lexador bem simples, bem básico, para Portugal e PT. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha pra gente, divulgue nosso trabalho nas redes sociais, divulgue a Design Líquido, é tudo código livre, gratuito, você pode usar, pode alterar, pode fazer sua versão, fica à vontade. E até o próximo vídeo. Muito obrigado!